e agradecer a Deus, louvar a Ele pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nossa querida irmã Judite, nossa mãe, e o nosso pastor local, que é o pastor Ailton Júnior, da filial lá de Caruaru. Que bênção, que honra para nós. E a irmã Cristiane, que também está aqui. Homem, que coisa mais ridícula, feia. Feia, ridícula. Eu acho isso, Eliane Oliveira. Pastor Josué, repreenda sua mulher. Então, quando você via uma pessoa desagradando a Deus e praticando toda sorte de agravo à santidade de Deus, você dizia que ele estava endemoniado. Pastores agora estão empastosando os demônios. A realidade é essa. E o demônio fica somente lá. Ó. Rapaz, eu nunca vi uma geração de pastores tão fácil. Aqui não tem trabalho pra gente, não. A gente passa aqui minutos, horas, dias, anos, só na expectativa. Como essa geração está sendo tão, tão original em obedecer às minhas ordens. De tal forma, Satanás dizendo, que às vezes eu penso que o chefe, ou os chefes, são eles, e não nós. Fica quieto aí, demônios. Ficam quieto aí, demônios. Vamos só assistir aqui. A gente vai para os cultos, fica lá, tá certo? Senta aí, fica só observando. Tá entendendo? Vamos para as ceias também, para as reuniões também. Ninguém faz nada. Deixa que esses pastores fazem por nós. É isso que os demônios, o conselho de demônios no inferno, estão dizendo. Irmão Josué, mas por que você fala tanto isso? Porque a abominação está no lugar santo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Mas como estamos no início do dia e hoje são 8 de agosto de 2024, eu desejo um ótimo dia para você, pelo menos aqui na cidade de Recife. Irmãos, o demônio está sendo possuído. Os demônios estão sendo possuídos dentro das Assembleias de Deus. Ou seja, os demônios estão sendo empastosados, ou seja, possuídos pelos pastores. Evidentemente que não são tantos. E eu achei muito interessante quando, numa live agora do dia 3, sábado próximo passado, o pastor Hafner, num claro momento de lucidez, falou isso juntamente com o presbítero Giovanni Cardoso. E vocês vão assistir no final, tá? Esse trechozinho onde ele afirma isso e eu concordo em número, gênero e grau. Irmãos, dizer que esses pastores são homens de Deus, dizer que até chamar de pastor, já é um grande erro, um grande equívoco, já é uma distorção, uma inversão de valores. Porque o que a gente vê é um desfile do antropocentrismo, do egocentrismo. O que a gente vê é o enaltecimento do homem. Irmão Josué, por que isso? Esse é o assunto muito importante. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, é o seguinte. Por que eu estou dizendo isso? Nessa festividade aí da Bahia, inclusive lá em Salvador, eu vou deixar um trechinho aqui das animadas irmãs baianas. Toda a igreja. Que maravilha, muita alegria, né? Embora a espiritualidade na direção desses homens seja zero, mas pelo menos elas são alegres, saltitantes, elas celebram a vida. E eu vou deixar aqui para vocês esse trechinho. Eu vivi na Bahia 16 anos. Dentre esses 16, 10 foram em Salvador. Dias, anos que eu tenho muitas saudades. Mas então, irmãos, vocês vão ver aí Eliane Oliveira, irmãos, chamando o pastor, olha, era Salvador, Bahia, e ela agradecer, está aqui o pastor presidente. Presidente de onde? Que ele não estava presidindo a cerimônia, e muito menos o Estado, a Convenção da Bahia. O nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, juntamente com a nossa mãe Judite, e o meu pastor local lá de Caruaru, o pastor Júnior. Eliane Oliveira, quando você faz isso, você desmerece, tá? Não é a minha admiração que você nunca tinha no início quando você louvava a Deus. Mas quando você passou a louvar a Judite e a Ailton, você perdeu a minha admiração, você perdeu o conceito perante mim como uma mulher que louvava a Deus. Basta ver no centenário daqui
tá? E em outros vídeos que eu já publiquei, como você subservientemente, tá? Idolatricamente se dirige ao desviado Ailton José Alves com a sua esposa. Pois então, irmãos, é uma falta de, vamos dizer assim, né? É uma falta de postura, é uma falta até de respeito para com o público. Elian Oliveira, você adora a Deus, canta para Deus, vive para Deus, cultua a Deus, ou é ao seu Deus Ailton José Alves? Faça isso não, isso é vergonhoso. Isso só lhe faz desmerecer perante o público que gostava tanto de você. Você punida, o seu esposo execrado. Venha aqui, Elian Oliveira, em Pernambuco, traga o seu esposo, que é pastor, para ver se ele vai pelo menos ser apresentado por Ailton José Alves. Venha aos círculos de oração aqui. Elian Oliveira, eu desafio. Venha aqui aos qualquer círculo de oração aqui na Convenção de Recife, tá? Em todo o estado. Vá aos círculos de oração buscar a presença de Deus e me diga pelo menos se você foi apresentada com o seu esposo. Ou, de longe, se você foi lhe dada, se lhe deram a oportunidade para cantar. Então não faça isso não, mulher. Tenha respeito a si mesmo. Então, irmãos, isso não pode deixar de passar de jeito nenhum, tá? Uma outra coisa, ainda falando da Elian Oliveira, tá, irmãos? Olha, como eu falei no início, essa coisa aí em Salvador, que eu não quero entrar no mérito, eu estou entrando porque eu tenho denunciado aqui sobre esse balaio desses homens que são, que assim, né? A expressão correta é empastoreiam, tá certo? Ou eles empastosam, ou empastosam os demônios. Porque nesse púlpito aí, José Carlos de Lima, tantas e tantas denúncias contra esse homem, e esse homem dirigindo esse trabalho. Um brilho material tremendo, de Deus zero, do Espírito zero. Aí vem Ailton José Alves com Roberto, dois inimigos que aparentam-se ter comunhão, ter amizade. Eu estou até com uma fotografia aqui de um irmão que mandou para mim, disse, irmão José, eu vou publicar aqui para você. Veja aí, o pastor Roberto, José Roberto, esse ano mandou pessoalmente a sua filha. Tá aí, olha, foi convocar Ailton José Alves para o seu aniversário. Ailton José Alves foi? Não. Por que chama? Abreu e Lima de Abreu e Lama. Não considera ninguém. Aí, você vê, José Carlos de Lima, também, o crente que não dá dízimo não vale uma prata furada. E de Ailton José Alves nem se fala, tá? Esses três. Aí, irmãos, no púlpito, tá? Num altar, num teórico altar a Deus. Eu costumo perguntar, o que pensam esses homens ser Deus? Ser um culto a Deus, ser uma oferta a Deus, cheias ou cheios reuniões solenes, cheias de idolatria, emulação, peleja, intriga, desvios de conduta, mentira, idolatrias, compreenderam, irmãos? E dizer que estão oferecendo um culto a Deus. Eu sou mais as irmãs baianas aí no molejo, tá? Da música, tá entendendo? E toda essa pirotecnia é para enganar. Suprir, não das irmãs, estou falando aí desses homens do púlpito. É para enganar você e para que passe desapercebido a ausência total e completa do Espírito Santo, de Jesus e de Deus. Porque o Espírito Santo glorifica a Deus, glorifica a Jesus e não a uns homens caídos da graça que empastosam os demônios. A realidade é essa. Então, quando você via uma pessoa desagradando a Deus e praticando toda sorte de agravo à santidade de Deus, você dizia que ele estava endemoniado. Pastores agora estão empastosando os demônios. A realidade é essa. E o demônio fica somente lá. Ó, rapaz, eu nunca vi uma geração de pastores tão fácil. Aqui não tem trabalho pra gente, não. A gente passa aqui minutos, horas, dias, anos, só na expectativa. Como essa geração está sendo tão, tão original em obedecer às minhas ordens. De tal forma, Satanás dizendo, que às vezes eu penso que o chefe, ou os chefes, são eles, e não nós. Fica quieto aí, demônios. Ficam quieto aí, demônios. Vamos só assistir aqui. A gente vai para os cultos, fica lá, tá certo? Senta aí, fica só observando. Tá entendendo? Vamos para as ceias também, para as reuniões também. Ninguém faz nada. Deixa que esses pastores fazem
por nós. É isso que os demônios, o conselho de demônios no inferno, estão dizendo. Irmão Josué, mas por que você fala tanto isso? Porque a abominação está no lugar santo. Quem sabe que não é aquela abominação que o profeta Daniel falou. Então, irmãos, Elian Oliveira passa aí, não saúda, não agradece, não faz referência ao pastor Roberto, na qual igreja ela congregou lá com seu esposo. E o seu esposo era pastor. A sua ex-esposa era missionária. Ele foi, se ela foi missionária, ele foi, enviados por Abreu Lima. E o pastor Roberto, veja a cara dele aí, irmãos. Olhe direitinho a cara do pastor Roberto de decepção. Saúde a igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de também estarmos aqui esta noite. Para nós é uma honra e nós queremos agradecer ao muito digno pastor presidente da Almadene, pastor José Carlos, sua muito digna esposa, irmã Carmen. Agradecer ao muito digno pastor presidente aqui da Bahia, pastor Valdomiro, a irmã Lourdes. Dizer que é uma honra estarmos aqui mais uma vez, a toda a diretoria da Almadene. E agradecer a Deus, louvar a Ele pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nossa querida irmã Judite, nossa mãe, e o nosso pastor local, que é o pastor Ailton Júnior, da filial lá de Caruaru. Que bênção, que honra para nós. E a irmã Cristiane, que também está aqui. E a toda a igreja do Senhor, a todos os pastores, a nossa gratidão. Agora, abre a boca para louvar. Louvar a quem? A Ailton José Alves e a Judite. Então, irmãos, é isso. É isso. Eu não posso, irmãos, deixar aqui de verificar. E outra, não é Josué que assiste tudo isso. Membros, irmãos, estão ligados, antenados. E ontem à noite mesmo, irmão Josué, assista aí o vídeo. Eu tenho tempo para assistir tudo isso? Você imagina que eu tenho? Tem não. Assista aí o vídeo no minuto tal, no minuto tal. Veja Elian Oliveira chamando Judite de mãe e Ailton José Alves, o meu pastor presidente, o pastor Ailton Júnior e a irmã Cristiana. Ô irmão, irmãs, no meio de tantos outros homens da igreja e de Jesus, ela faz referências inúmeras, excêntricas, abundantes à família Alves. Elian Oliveira, eu tomara, minha irmã, caso você venha algum dia ter a oportunidade aqui em Recife, a igreja, se estiver no espírito, jamais aceitará essa sua dissimulação, tá? Então, é uma decepção. Elian Oliveira recebe a oportunidade, fala em nome de Deus uma vez, aí fala em nome de Ailton José Alves, meu pastor presidente, a minha mãe Judite, o meu pastor Júnior. Homem, que coisa mais ridícula, feia, ridícula. Eu acho isso, Elian Oliveira. Pastor Josué, repreenda sua mulher. Eu acho isso até uma falta de respeito. Não somente aquela plateia ali. Talvez muitos não saibam nem o que eu estou dizendo. Mas se você quiser tomar conhecimento aqui, acesse meu canal e verifique todas as informações que nós temos dado, não somente esse canal, mas como muitos outros, a respeito de como esse povo, esses cantores, são tratados por essa gestão aqui. E fora daqui, a mulher ainda vai fazer referência a esses caídos da graça. Que Deus em Cristo a todos abençoe. O homem que sou. E dentro daquela ali, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, arrogantes, presunçosos, mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, né? Está aí a explicação. São homens que boa parte, claro que não são todos, mas boa parte, que são eles mesmos são verdadeiros demônios. Você mesmo disse, é capaz de eles entrarem no demônio, né? E o demônio ficar endemoniado, porque tem uns aí que eu vou te contar, porque pela própria arrogância, eu estou até com um livro aqui, eu já apresentei esse livro em outra live, esse livro aqui, ó, O Ego é Seu Inimigo, né? Do Ryan Holiday, que diz aqui, ó, ele arruinou a carreira de gênios promissores, mandou pelos ares grandes fortunas e destruiu empresas, tornou as adversidades insuportáveis e transformou esforço em vergonha. Seu nome ego. Muitos desses homens, Giovanni, são vencidos pelo ego, pela arrogância, pela prepotência, porque eu estou falando isso porque às vezes fica fácil atribuir tudo a demônio, ao diabo, então o cara não tem culpa. Se ele está endemoniado, a culpa é do demônio. É só expulsar o demônio que ele fica bonzinho. Mas não, tem que tirar ele de dentro do demônio, porque o demônio está endemoniado com ele.